Aí, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem, que estejam me ouvindo. A semana passada a gente ficou tirando dúvidas sobre os trabalhos, né, e tal, que era aquela semana da faculdade que a gente fica à disposição dos alunos, né? E dando continuidade, então, a gente vai estar falando, né, sobre a teoria das relações humanas. E aí no portal foi disponibilizado, assim como a semana passada, esse arquivo, que tem os slides, a gente já conversou, né, praticamente tudo sobre ele, e uma atividade também, para a gente praticar os nossos conhecimentos, tá? Só recordando um pouco, a Escola das Relações Humanas, a gente tem aí, essa escola chamada de Escola das Relações Humanas e também Teoria das Relações Humanas. Ela aconteceu na década de 30, né? Lembrando que a década de 30, como eu disponibilizei, não sei se vocês assistiram em vídeos complementares a semana passada, aconteceu uma crise, né? Aquela crise da queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E isso refletiu, né, nas organizações, nas empresas. E essa teoria, então, ela se passa nessa época, tá? Então, quem assistiu o vídeo tem, assim, a oportunidade de ver a contextualização da época, do momento. E o vídeo, inclusive, ele inicia, né, fala também da questão do Ford, né, que a gente estudou na teoria da administração científica, que vocês também tiveram a oportunidade de assistir o filme do Ford, alguns fizeram até os trabalhos, né, um dos trabalhos em cima desse filme aí. Então, fica uma coisa bem, assim, ligada à outra, né, dá continuidade e, assim, facilita o entendimento e a compreensão. Lembrando que o principal vulto aí da teoria das relações humanas, a gente tem aí o Elton Maio, né? E a gente tem também o Kurt Lewin. Essa teoria, ela vem preencher uma lacuna, né? Porque até então, a administração científica, a administração clássica era muito, assim, mecanicista, né? Muito voltado para as atividades, né? No caso do Taylor, as tarefas. O foco era as tarefas que o operário desenvolvia, né, no cargo. E o Fayol, o foco era na estrutura organizacional, o processo administrativo, né? O processo administrativo é ainda hoje, né, o grande marco aí na administração. Você pode aplicá-lo em qualquer departamento da organização, né? Em qualquer disciplina. Tudo cabe planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, eu quero aplicar isso na área de recursos humanos da empresa. Eu posso avaliar, fazer um diagnóstico com base no processo administrativo. E a gente pode chegar a algumas conclusões, né? Quando a gente faz esse diagnóstico com base no planejamento, organização, direção e controle, e muitas vezes o problema daquele setor, daquele departamento, pode estar na falta de um planejamento, né? Pode estar na falta de dar as condições para os empregados desempenharem suas funções, pode estar na falta de um direcionamento, ou seja, de uma liderança, né, daquele determinado departamento, alguém que consiga, de fato, influenciar aquele grupo, né? E talvez também pode estar na falta de ausência de indicadores, que vão poder medir se aquele departamento está tendo os resultados. Vai comparar, né, o que foi produzido com o que foi planejado. Então, assim, é o grande marco aí da contribuição aí dessas primeiras teorias da administração, a gente tem o processo administrativo, tá? Em termos de consultoria, você como profissional, você pode ter a sua consultoria com base nisso daí. Aí a teoria das relações humanas, então, vem preencher, né, esse espaço de que faltava um olhar, né, um olhar humano para as pessoas, tá? E essa teoria, ela surgiu por meio de uma experiência que foi realizada na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em um bairro, né? O nome desse bairro é de Hawthorne, e inicialmente
quando essa pesquisa foi iniciada, eles ainda estavam presos assim à estrutura física, né? Eles estavam presos a analisar assim o ambiente, né? A ferramenta, e eles achavam que aumentando a luminosidade do local onde os trabalhadores estavam trabalhando, ia aumentar a produtividade. Tá? E depois, né, eles avaliaram, né, que não era isso, que não estava ligado a esse fator estrutural, mas estava ligado ao aumento da produtividade a um fator psicológico. Eles abandonaram, então, essa pesquisa, né, da parte estrutural e foram, então, caminharam para a pesquisa avaliando o fator psicológico dos empregados. Tá? Então, a partir daí, muda todo assim, um pensamento, né? Começa a ser quebrados os paradigmas. Paradigma era a maneira de encarar as pessoas dentro de uma organização, os empregados, os funcionários, né? Começaram a ter uma outra percepção e perceberam aquelas pessoas realmente como seres humanos. Tá? E aí eles chegaram a essas conclusões que a gente viu, né? Quando a gente estudou aqui nesses slides, a ênfase nos aspectos emocionais, né? O nível de produção é resultante da possibilidade da pessoa estar construindo, estar elaborando, né? Integração social é a possibilidade de construir junto, possibilidade de participar, né? Possibilidade de interagir, o comportamento social dos empregados. O pessoal que estava participando lá da empresa Oeste Elétrica, eles desenvolveram um comportamento de socialização, porque eles podiam participar, né? Os demais grupos que não estavam participando dessa experiência continuaram a trabalhar normalmente, mas o grupo que participou da experiência desenvolveram, né, essa socialização. Os pesquisadores conseguiram perceber também que dentro do grupo, né, mesmo que não haja um regulamento da empresa dizendo o que pode e o que não pode ser feito, o grupo, né, que está conversando, que está se socializando, e o grupo mesmo vai criando, né, uma forma de recompensar o colega, uma forma de punir o colega. Por isso que a gente fala de recompensas e sanções sociais. Né? Então, eu vou recompensar o colega, né, às vezes chamando para ele participar, né? E às vezes eu vou punir isolando o colega. Foi a primeira teoria aí que descobriu que, além daquela estrutura formal, né, que tem o gerente, né, tem aquela denominação de coordenador, supervisor, há na empresa a estrutura informal, que são os grupos que se interrelacionam dentro da empresa e influenciam o direcionamento da empresa, mesmo que não possua um cargo de diretor, né, um cargo de gestor. Então, toda empresa, né, existe a estrutura formal, representada pelo organograma, e a estrutura informal, que não tem um desenho, porque ela é informal, são, né, as discussões, as conversas, o comportamento das pessoas ali no dia a dia. A questão do relacionamento humano, a importância do conteúdo do cargo, porque com a administração científica e também a clássica, as tarefas se tornaram muito assim, divididas, especializadas, de maneira que uma pessoa fazia um serviço o dia todo na organização. Então, o conteúdo daquele cargo se tornou o quê? Maçante. E aí a teoria das relações humanas aborda isso, que o conteúdo de um cargo, né, que vai ser representado nas tarefas que a pessoa vai executar, tem que ter um conteúdo mais desafiador, né? E aí, né, voltando aí, que está repetido em cima, a ênfase nos aspectos emocionais. O homem, né, o trabalhador, visto uma visão macro e não uma visão micro. E aí a gente fez até essa questão aqui, né? Fomos aí adiante, fomos passando e tal. A teoria de Kurt Lewin, né? Que ele diz que o nosso comportamento vai variar em função de duas coisas.
a pessoa, que é representada pelo P, e o ambiente onde ela está inserida. E a pessoa é representada por quê? Pelo passado dela, o que ela foi, pelo momento presente, o que ela está fazendo, desenvolvendo, e pelo momento futuro, onde ela quer chegar. Que o passado, o presente e o futuro justificam o comportamento do indivíduo no momento, né? E o meio ambiente também, ele vai influenciar, tá, no comportamento humano. Isso é bem assim claro para a gente na questão do meio ambiente, que você vê, se você estiver inserido, por exemplo, numa festa de carnaval, você vai ter um comportamento. Se você estiver inserido num ambiente religioso, né, numa igreja e tal, você vai ter outro comportamento. Então, o nosso comportamento varia muito em função aí desse ambiente que está nos rodeando aí, né, no momento. Vimos isso daí, vimos as necessidades também, né? E aí, vimos a questão do ciclo motivacional. Vimos o moral e o clima organizacional. Eu acho que a gente viu até aí, se alguém quiser fazer algum comentário, eu acho que nós paramos aqui, moral e clima organizacional. Vocês se recordam? O que a gente pretende melhorar, o que a gente pretende fazer prioridade e o que a gente vai causar de melhoria na empresa, entendeu? Os objetivos para isso. Se depois da melhoria, no caso, no final, é o que a gente conseguiu fazer. Mas não sei, acho que você pensou também. No caso, a pessoa que está falando aí, falou assim que a gente viu até onde a gente pode melhorar, foi isso que você falou? Ficou um pouquinho baixo. Bom, aí agora eu vou convidar vocês a pegarem a folhinha de exercício. Vou procurar aqui. Para a gente fixar essa primeira parte, né, que a gente viu e tal. Vê se a folhinha apareceu aí para vocês. Está escrito assim, exercício, teoria das relações humanas. Sim. Beleza. Então, olha só. Diz assim, ó, na década de 30 do século passado, as preocupações voltaram-se para os fatores humanos, que levariam a um melhor desempenho e resultado das organizações. O aumento da importância dos estudos das ciências sociais, como a psicologia, impulsionou diversos estudos que buscavam entender a dinâmica do indivíduo no ambiente de trabalho. Então, a gente tem aqui, ó, a década de 30, né, que foi quando surgiu a teoria das relações humanas. Essa teoria está falando aqui nesse parágrafo que a psicologia, ela impulsionou, né, ajudou a ter essa visão que a teoria das relações humanas, né, trouxe para a gente. E essa questão, né, que a gente acabou de falar, o comportamento do indivíduo no ambiente de trabalho. Aí tem essas palavras aqui, né? São 8 itens, para a gente correlacionar com esse texto aqui, ó. Então, está escrito assim. Eu vou aplicar esses 8 itens aqui dentro desse texto. Leia o texto que segue e preencha as lacunas com as palavras do quadro acima, correspondentes. Então, qual palavra que entraria aqui, olha? Preocupava-se bastante com os esforços físicos dos trabalhadores, mas não se importava tanto com outros aspectos, como... Professora. Opa! Essa atividade já está postada? Essa atividade? Eu imagino que sim. Será que não está, não? Não estou achando, não.
Está sim. Tá? Ah, então fala onde que tá, só para o pessoal achar. Tá no AVA. No AVA. Engraçado, eu achei o slide, mas não achei a cidade. Tá junto do slide, ó, Flores. Tá de baixo, antes do slide. Olha aí, vê se você Ah, tá. acha. É o mesmo arquivo. Quer É dizer, no mesmo arquivo. Ah, Tem dois, obrigada. o Word e o slide. Tá, valeu, amiga. Achou direitinho? Não, ainda não, mas pode, se você quiser, pode seguir, professora. Eu vou achar aqui. No caso, esse arquivo é no Word, né? Você tem que procurar o do Word. Ah, tá, tem isso. Tinha que ser Flams. Pode ir, professora. É Pode bom continuar. também, é bom que você pergunta, porque às vezes tem outra pessoa aí também que não sabe onde está, né? Afinal de contas, são tantas as possibilidades, né? Portal tal, portal AVA, né? Pois é. Podia deixar um só, né? Deixar só o que funciona, negócio de 2. A faculdade orientou assim a gente, para a gente, assim, depois que eles introduziram esse portal AVA, para a gente postar assim, um material nesse AVA, naquela semana correspondente, né? E as notas lá naquele portal antigo, sabe? Aham. Mas só que até que a gente vai pegando, né, assim, no dia a dia, É, é um adaptação, né? desafio. É um desafio. Você achou? Achou aí? Procurando. Mas pode continuar, professora. Não precisa parar, não. Eu vou anotando aqui, depois eu atualizo. Então tá bom. Ó, Bom? aí Obrigada. nada. Aí a gente tem que procurar aqui, né? Vamos ver qual palavra que vai encaixar aqui. Preocupava-se bastante com os esforços físicos dos trabalhadores, mas não se importava tanto com outros aspectos, como necessidades psicológicas, atenção, né? Aí, eu olhando aqui desses 8 itens, qual que poderia caber aí? Quem que preocupou assim, bastante com o aspecto físico dos trabalhadores? Olhou os movimentos dos trabalhadores, né? Estudou cada movimento útil, movimento inútil, a fadiga humana. Administração científica? Perfeito, isso aí. Então, aqui é administração científica. Bom, continuando, o resultado prático era um ambiente de trabalho carregado, com um relacionamento difícil e conflituoso entre funcionários e supervisores. As cargas horárias eram pesadas para os empregados e os acidentes de trabalho constantes. A própria década de 30 foi um período difícil. A crise da Bolsa de Nova York gerou uma depressão mundial, com reflexos no mercado de trabalho e nas relações entre os empregadores, né, que tinham capital, e os empregados, que detinham o trabalho. A percepção geral era de que A não tinha gerado resultados esperados pela sociedade. Aí, agora, quem que não poderia, desses 8 que estão aí, que não gerou os resultados esperados? Ó, a CIT a gente já usou, né? Vou deletar. Seria a escola clássica? A escola clássica, é isso aí. Porque a escola clássica, assim como a científica, elas contribuíram muito, né, para a administração, mas elas tiveram uma crítica, porque o resultado delas não foi o que a gente pode dizer sustentável ao longo prazo, por ter carecido, né, de ter percebido o homem como um ser humano, né, que possui emoções, né, que precisa ser motivado de uma maneira diferenciada, acabou que o resultado que elas produziram não foram sustentáveis ao longo do tempo. E é por isso que surgiu aí a teoria das relações humanas. Bom, aí agora, próximo. Isso posto, né? Já aqui já li, né? Não, 4 é aqui, né? 4 é aqui, ó.
A percepção geral era de que a teoria clássica não tinha gerado os resultados esperados pela sociedade. Quando ele coloca isso, é que os resultados não foram sustentados ao longo do tempo. Bom, isso posto, a teoria, que a gente tem que descobrir qual é, buscou o aumento da produtividade por meio de uma atenção especial às pessoas. A noção básica era de que os gestores deveriam entender melhor seus funcionários e adaptar as organizações aos seus empregados. Com isso, alcançariam maiores resultados. Então, vamos tirar essa daqui que a gente já usou, né? Escola clássica. E agora seria qual, então, aqui? As relações humanas? Perfeito, isso mesmo. As relações humanas. Isso aí. Né? Então, a teoria das relações humanas, né, é que buscou relações humanas. É que buscou o aumento da produtividade por meio dessa atenção às pessoas. O principal autor desse movimento, que movimento? O movimento da teoria das relações humanas. Aí o principal autor foi? Maio. Isso aí. Perfeito. Foi o Elton Maio, né, o professor da Universidade de Harvard. E era da área de psicologia. Então, o principal autor aqui, a gente tem o Elton Maio, o Kurt Lewin ajudou muito, né? Melhor. Isso aí. Esse professor de Harvard desenvolveu uma pesquisa que se tornou o símbolo dessa teoria. Essa experiência, essa pesquisa, né, que fez com que surgisse a teoria das relações humanas. E essa pesquisa, ela recebeu o nome de um bairro onde ela foi realizada. Como que é o nome dessa pesquisa? Hawthorne. Isso aí. Hawthorne. Hawthorne. Acho que eu tenho que escrever. Hawthorne. Pesquisa de Hawthorne. Referia-se a uma fábrica da empresa Western Electric, que foi objeto de um estudo a respeito do impacto da... Eles começaram a fazer essa pesquisa, lá na experiência de Hawthorne, avaliando que, se aumentasse a iluminação, aumentaria o quê? O emocional? A produtividade. Que ela começou com base no aspecto fisiológico, assim, vamos dizer, né, estrutural. Aumentando a iluminação, aumenta a produtividade? Assim que ela começou. Eles verificaram que não tinha nada a ver com a iluminação, mas tinha a ver com o emocional das pessoas. As pessoas que estavam lá participando da experiência, elas, assim, ficaram considerando assim, poxa, o pessoal está prestando atenção na gente, né? Vai ter tipo uma valorização. E enquanto eles ficavam observando, realmente a produtividade aumentava, mas não era por conta da iluminação, era por conta, né, do lado emocional, tá? Então, a experiência começou com a iluminação, né, sobre o desempenho. Aí eles viram que não era isso, deixaram para lá, né? Então, aqui é o impacto da iluminação sobre o desempenho, né? A expectativa do pesquisador era entender os efeitos de uma melhor iluminação nos resultados do trabalho. Ou seja, a preocupação era com o aspecto fisiológico dos empregados. No caso, a capacidade de enxergar. Pela pesquisa, observou-se com surpresa que qualquer alteração, seja para aumentar a luminosidade ou diminuí-la, gerava um aumento do desempenho humano. Elton Maio verificou que o que gerava motivação não era a iluminação,
e sim a atenção dos pesquisadores em relação àquele grupo que estava trabalhando lá. Aqueles funcionários estavam se sentindo importantes, valorizados, pois participantes de uma pesquisa de uma universidade como Harvard, né, tão conhecida, esses funcionários tinham a percepção de que seu trabalho estava sendo considerado pela empresa e o maior esforço era uma consequência disso. Bom, isso tudo aqui que acabamos de ler, né, mostrou que o foco nos... Aí vamos olhar aqui que a gente tem para preencher. Nos aspectos o quê? Emocionais. Então, a gente vai trabalhar aqui com esses dois aspectos, né? Então, vamos verificar aqui, ó. Vamos verificar aqui. Isso mostrou que o foco nos aspectos tais tinha de ser redirecionado para os aspectos psicológicos. O papel do gestor deveria ser mais ligado ao, né? A motivação e a liderança de seus subordinados. Aí sobrou só motivacionais aqui para a gente preencher, não é? E emocional. Ou, desculpa, sobrou aspectos fisiológicos e emocional aqui no quadrinho. Aí vamos verificar onde que ficariam os aspectos fisiológicos. É o primeiro, os fisiológicos, que ó, isso mostrou que nos aspectos fisiológicos tinha que ser redirecionado para os aspectos psicológicos. O papel do gestor deveria ser mais ligado ao emocional, né? À motivação e à liderança dos seus subordinados. Então, os aspectos fisiológicos, aqui, ele tinha que ser redirecionado para o aspecto psicológico, sair do fisiológico e do psicológico. E o gestor, ele teria que ser ligado ao emocional, né? Ao emocional. A motivação e a liderança de seus subordinados. Esse foi o nascimento do conceito do homem social. Isso aqui foi tirado do autor Chiavenato, tá vendo? Na publicação dele do livro de 2009. Que seria condicionado pela interação entre os grupos e impacto diretamente pelas relações entre os colegas de trabalho, o ambiente de trabalho e as chefias. Então, aí agora, nesse próximo exercício, a gente vai fazer o seguinte. Aqui são as principais conclusões aqui da teoria das relações humanas. Aí tem aqui, ó, a integração social afeta a produtividade. Isso daqui foi uma das conclusões. Aí eu venho aqui embaixo e verifico. Essa primeira aqui, né, essa integração social, ela tem a ver com qual dessas aqui de baixo, ó? Essa primeira, né, essa segunda, essa terceira ou essa quarta, né? A gente vai fazer assim uma correlação, né, de cada uma dessas, né? Ó, são 1, 2, 3, 4, com essas 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Agorinha mesmo vai cair, aí depois dessas aqui, eu pesquisei, eu achei essa questão aqui, olha, que caiu na Banca CESP, achei essa daqui, ó, que caiu também na FUCAB, tá? Para a gente conversar, né, e corrigir, tá? Vou deixar vocês fazerem essa daqui. E agora... Opa! Me tira uma dúvida, é o seguinte, eu postei as atividades no portal e a primeira atividade está constando como não postada. Acho que ela deu um erro ou algo assim. Como que é seu nome? Nelmer. Nelmer? Isso. Ô, Nelmer, aquela atividade, a primeira, deixa eu ver assim, se você postou aqui. Peraí. Nelmer. Ah, não, tá escrito erro lá, é porque eu que fiz o erro, mas aqui você postou, eu corrigi, lancei sua nota. Valia 2, você tirou 2, tá, Nelmer? Tá, beleza. É porque Tá, até um dia, talvez você não estava aí na sala, aconteceu o seguinte, que
Quando eu registrei essa atividade, no lugar de botar a opção primeiro bimestre, eu botei segundo. Ah, entendi. Os alunos foram postando, não consegui mudar, né? Aí eu tive que Uhum, pegar e abrir o outro lá, né? Só aproveitar uhum. todos os trabalhos, tá? Pode ficar Tá, tranquilo. não tranquilo. O link vai cair agorinha mesmo, mas aí vocês esperam uns minutinhos, né? E Uhum. falam por esse mesmo link, aí seria bom se vocês pudessem fazer pelo menos essa questãozinha aqui, ó, né? Para correlacionar, tá certo? E aí a gente já Tá, volta, pode deixar. beleza, gente? Beleza. Falou então, tá? Vai cair agorinha mesmo. Rosane, Opa! posso tirar uma dúvida a respeito do PEI? Pode, e se cair na volta do link ou no fórum, tá? Pode falar. Aqui, a data mudou? Porque no fórum tava dia 23. Hoje eu fiz uma revisão e Aham, eu tenho que fechar assim, toda a historinha agora em maio, né? Aí eu botei aham. pra frente, tá? Que para mim O PEI? é, É, porque lá no portal tá fechado no dia 21. tá dia 21, né? Tá, dia 21, no caso ontem. Não, mas aí deixa eu verificar aqui. Aí não tem nem como enviar mais. Princípios. Não, você é de qual turma? É quinto período, ADM. É quinto? Ah, eu vou entrar aqui Isso. agora e Aham. eu vou botar um pouquinho para frente, né? Porque dá tempo eu corrigir numa boa, tá? Não tem problema nenhum. Vou entrar Ah, aqui então tá bom. pra frente, tá? O PEI não tem nota Obrigada. de 10, tá? O PEI não tem nota de 0 a 10. Uhum. Coloca só lá uma letrinha. Aí, nesse momento agora, eu vou botar um 0 lá para conseguir fazer o registro, a mudança, tá? Uhum. Falou, gente? Então tá bom. Tá bom. Obrigada. Se alguém tiver mais pergunta, não caiu ainda, pode aproveitar até cair. Professora, Opa! só aproveitando essa brecha aqui, você pode só repetir como ficou a numeração da A, que agora que eu consegui achar Ah, o exercício, estava no outro ficou, portal. ficou 5, 4, 7, 3, 2, 8, 61. Ah, ótimo. Obrigada, professora. Tá? Professora, Opa! deixa eu te perguntar. As aulas em EAD vai acabar dia 30 mesmo ou revogaram a data? Olha, 30 de quê? Você está falando de abril? Isso. Ó, até o momento, assim, eles não falaram nada com a gente, não. Eu acho que eles devem estar aguardando, né, para ver no que vai dar, né, se pode voltar, entendeu? Porque se Entendi. tinham falado, né? Tomara a Deus que tenha bastante respirador aí, que a gente possa voltar logo, né? Verdade. Ó, aí eu acabei de mexer aqui no PEI, tá? Aí eu coloquei 1 de maio de 2020. Falou, gente? Tá bom, prof. Obrigada.